Bem, irmãos, eu vou mostrar duas passagens bíblicas que mostram a presença do Filho de Deus junto ao Pai já lá na eternidade, né? Aqui eu começando aqui por, pelo livro de Provérbios 8, a partir do versículo 22, o livro de sabedoria. Aqui mostra claramente a presença do Filho junto ao Pai lá no céu. Aqui diz o seguinte, começando no versículo 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outreiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmava as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem os seus mandos, quando traçava os fundamentos da terra. Então eu estava a seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Essa passagem aqui de Provérbios, irmão, fala claramente da presença do Filho, né? Que é citado como a sabedoria de Deus, né? Como o verbo, né? Que se fez carne, o verbo de Deus. Está falando justamente da presença do Filho junto ao Pai lá no céu. E aqui ele deixa claro que estava ao lado do Pai, né? Aqui no versículo 30 diz, então eu estava ao seu lado, né? Que estava dizendo, o Filho estava ao lado do Pai como arquiteto, e era cada dia suas delícias, alegrando-me perante o Pai em todo o tempo. E essa passagem, mas interessante, que ela vai se confirmar pela boca do próprio Filho, pela boca de Cristo, quando Cristo esteve aqui na terra. Ele lá na passagem de João 17, ele vai confirmar justamente o que essa passagem aqui de Provérbios está falando, irmãos. E eu vou mostrar lá em João 17. Bem, irmão, nessa passagem de João 17 vai explicar justamente o que está lá em Provérbios 8, que eu acabei de ler. Aqui, eu acho que os irmãos já conhecem essa passagem de João 17, que essa passagem mostra o momento que Jesus está em oração ao Pai, né, pelos seus discípulos, já próximo da sua morte. E eu quero que os irmãos prestem muito bem atenção nessas passagens aqui que eu vou ler. Aqui começa dizendo, né, Jesus, depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como me deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Mais uma vez, né? Aquele que tu enviaste lá do céu, aqui para a terra, né? Aí continua, e eu te glorifiquei na terra, Jesus dizendo, completando a obra que me deste para fazer, mais uma vez, né? Jesus estava completando a obra do Pai, né? Que o Pai passou para que ele fizesse. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bem, irmãos, aqui é onde eu quero chegar, né? A gente viu que lá em Provérbio é dito como Jesus já na presença do Pai, né? E estava como arquiteto, né? Junto do Pai. E aqui se confirma pela própria boca de Cristo quando esteve aqui na terra, né? Falando, agora pois glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mais uma passagem que prova que
O Filho já estava com o Pai, mesmo antes da criação do mundo. A gente vê claramente em várias passagens que Jesus foi enviado à Terra. Pelo poder de Deus, ele nasce de Maria, né? Passa por todo o processo que a gente passamos, né? De criança, sai do ventre, passa pela fase de criança, de crescimento, de adulto. E a gente vê que quando Jesus completa os 30 anos, Jesus começa seu ministério e aos 33 anos ele é morto e crucificado. Porque foi para isso que ele veio ao mundo, né? Como já li em outras passagens, ele veio para morrer pelos nossos pecados, né? Pagar a conta do pecado, né? Porque se ele não faz isso, todos estariam no fogo eterno, separados do Criador, em tormento, por toda uma eternidade, irmãos. Pois é, eu quero que os irmãos prestem muito bem atenção e leiam com atenção essa passagem de Provérbio e pegue essa outra paralela aqui de João 17, que os irmãos vão entender que estão falando da mesma coisa, né? Lá em Provérbios falando da existência do Filho lá na eternidade, e aqui em João 17 pelo próprio Filho ele falando que já estava junto ao Pai mesmo antes que o mundo existisse. Pois é, irmãos, fique com Deus, fique na paz, viu? Que Deus abençoe a todos.